Eu deixei tudo a partir desse momento, claro, não foi de imediato, mas quando a gente volta e repensa tudo o que aconteceu, eu deixei tudo de lado para fazer exatamente o que ele disse que eu faria. Não era preciso que eu fizesse perguntas com ele do meu lado, certo? Ele contou para mim: você quer saber como tudo isso começou? A foto que os senhores estão vendo foi a primeira foto, a foto da minha primeira visita. Aqui aparece a Dona Maria Isabel, esposa do seu Zélio, senhor Zélio de Moraes. Vejam vocês mesmo, a semelhança física é extraordinária. Eu diria que na época seria um Chico Xavier com pelo menos 20 anos mais velho, compreende? Mas é muito... A semelhança física é muito grande, compreende? Eu apareço atrás do casal, está vendo, gente? Eu procurei descrever a sala, não nada de luxo, até muito singelo. E aí ficou esclarecido. O genro do seu Zélio, marido de Dona Zilmeia de Moraes, era gerente do Banco do Brasil na época. É por isso que ele tinha telefone em casa. Esse conforto não era para qualquer pessoa, certo? E também essa era a razão deles morarem num 10º andar de um edifício de apartamentos, compreende? Olha, esse foi o contato com Zélio de Moraes, mudou completamente a minha vida. Quando uma menina veio, me pegou pela mão e disse: aquele preto velho quer falar consigo. Eu olhava e não via preto velho nenhum, eu via a preta velha, não houve, certo? Eu via a preta senhora que era dona, compreende? E a menina afirmava estar incorporada com um preto velho. Levado pela mão da menina, eu fui conversar com essa senhora. Quando eu cheguei, a entidade que estava incorporada nessa senhora, certo? Olhou para mim, sorriu, apontou o dedo para mim e disse: meu cavalo vai cufar. Em outras palavras, meu aparelho vai morrer, o meu médium vai morrer, compreende? E eu te trouxe aqui porque você é o meu próximo médium. Me perdoe, gente. Eu não consigo lembrar desses fatos sem me emocionar. O que é Umbanda para o pai Ronaldo Linhares? Bem, para mim, por definição, Umbanda é uma religião espírita ritmada, ritualizada, de origem euro-afro-brasileira. Para mim, pessoalmente, a Umbanda é uma forma singela de espiritismo. Não difere em nada do kardexismo, certo? No que diz respeito ao fenômeno da incorporação, mas é, por excelência, uma forma de espiritismo voltada ao nosso povo na sua época. Veja bem, a primeira tenda de Umbanda, a referência mais antiga que nós temos, data de 1908. Então é claro que o nosso povo ainda era um povo bastante simples, bastante singelo. E a figura a presença
do terreiro de Umbanda nada mais era do que uma evocação, certo, de tempos anteriores, principalmente do período da colonização brasileira. Para mim, a Umbanda é uma forma de espiritismo singela que fala ao povo brasileiro. Eu cito um exemplo. Nós não... Zélio, inclusive, discordou disso na sua primeira manifestação. Nós não temos dentro da Umbanda grandes nomes. A Umbanda não faz o destaque de espíritos de pessoas famosas. A mesa kardecista sempre foi, na verdade, bastante voltada às culturas sociais mais elevadas, compreende? Certo? Porque quem trouxe o espiritismo para o Brasil foi o general Café, foi o dinheiro. Certo? As pessoas que podiam viajar, geralmente, quando eu digo general Café, porque o café pagava tudo naquela época. Pessoas que podiam ir para a Europa e trazer da Europa todas as novidades. Veja bem, Paris naquela época era para o mundo o que talvez fosse Nova York hoje. Era a cidade luz, a capital do mundo era Paris. E todas as novidades vinham de lá, inclusive os fenômenos espíritas. Então, o que acontece? As pessoas só de muitos recursos é que podiam trazer essa novidade para cá. E essa novidade que trouxe para cá um espiritismo pedante, um espiritismo que só via aqui as pessoas importantes. Então, um padre Vieira, uma figura notável, um general, confundia-se. Essas pessoas podiam se manifestar numa mesa kardecista. Agora, quando quem se manifestava numa mesa kardecista fosse, por acaso, apenas um homem do povo, um negro, um caipira, uma pessoa simples, compreende? Era desaconselhado de ficar na sessão porque chamavam a isso de baixo espiritismo. Essas pessoas não tinham o direito de se manifestar, compreende? Um Humberto de Campos, sim, essas pessoas eram bem-vindas. Então, a Umbanda foi uma forma de nós tornarmos o espiritismo acessível a todos. De que forma? Procurando trazer para o terreiro de Umbanda aqueles espíritos que de alguma forma ainda conviviam com a gente. Negros, pobres, que o Brasil, na verdade, sempre foi um país em que a pobreza foi dominante, a falta de cultura também. Então nós tínhamos que trazer espíritos, não que fossem luminares na ciência, mas espíritos que falassem a linguagem do povo. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? Fui parar no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro foi um período muito difícil da minha vida. Eu já estava dormindo na Gare da Central do Brasil. Havia sofrido um acidente, teve uma lesão na coluna e havia tido uma desinteligência com meu pai. Resolvi seguir o meu próprio rumo. Era adolescente ainda quando isso aconteceu. E como a gente via no cinema coisas extraordinárias do Rio de Janeiro, compreende? Os filmes mostravam que a primeira sucursal do paraíso era o Rio de Janeiro. Então, um belo dia eu me dirigi para o Rio com 20 cruzeiros no bolso que mal deram para pagar a passagem do trem que partia a Estação do Norte. A Estação do Brás partia de lá para o Rio de Janeiro. E depois de alguns altos e baixos no Rio, uma pessoa me levou para morar no barraco dela, que era no Morro do Pinto, que fica atrás da Central do Brasil. Essa pessoa havia sido empregada doméstica e havia trabalhado durante algum tempo na casa de um médico. E naquela época as especialidades médicas eram pouco conhecidas.
Esse médico era otorrino e não pôde fazer muito para mim, que tinha um problema na coluna, mas me ajudou muito, sim, me indicando um colega que concordou em tratar de mim sem ser remunerado. Só que esse médico tinha um cliente que era ligeiramente fanho. Como ele era homossexual, isso lhe incomodava muito. Certo? Ele não se sentia um homem, ele se sentia uma mulher. E ele estava fazendo o tratamento para ver se melhorava dessa discreta. Acontece que essa pessoa, que havia vindo da Bahia há não muito tempo, era um pai de santo de candomblé. Naquela época, veja bem, ninguém batia na porta de um candomblé e dizia que queria assistir uma sessão. Havia muita perseguição. Eu estou voltando aqui para 1946, comecinho de 47. Havia uma perseguição sistemática aos cultos afros no Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Havia 3 pessoas para quem ninguém dizia não. Ninguém dizia não para o padre, antes de mais nada, a maior autoridade. Ninguém dizia não para o delegado. Ninguém dizia não para um médico. Certo? Eram categorias com as quais as pessoas sempre concordavam. E esse médico que eu mencionei, um dia disse para mim, vendo que a minha recuperação era muito lenta, disse para mim: você não quer tentar alguma coisa diferente? Ora, meu Deus do céu, estou na Rua da Amargura, vivendo de favor, numa favela que ainda era de zinco, os barracos ainda eram de zinco, compreende? Certo? Qualquer coisa que viesse melhoraria a minha posição. Eu disse que estava disposto. Ele disse-me: eu tenho um cliente que é milagreiro, dizem que é milagreiro. Então, ele deve vir, você vem aqui dia tal, e se ele concordar, eu chamo você para falar com ele. Bem, na data indicada, no horário, estava eu aguardando, eu que já fazia alguns trabalhos, eu às vezes limpava as mesas, sempre que possível, eu não tinha um local fixo, né? Eu ia lá cuidar do consultório médico, às vezes fazia ficha para os clientes, compreende? Bem, um dia me aparecem 3 pessoas lá, compreende? 2 deles pareciam aqueles abre-alas da escola de samba, 2 negros desse tamanho, desta largura, compreende? 2 homens realmente fortes, bons representantes da raça, compreende? Entre eles, não muito menor, mas magro, compreende? Um rapaz aí de seus 25, 30 anos, era o que ele aparentava na época, compreende? Esse era a figura a quem o médico se referia. Pediram-me que entrasse na sala. Ele explicou a minha situação. Olha, vocês dizem que fazem milagre. Dr. Nelson tinha um viés espírita, compreende, uma certa... Ele falou: o que vocês podiam fazer por esse menino? Como ele era homossexual, ele atendia apenas pelo diminutivo, Joãozinho. Só depois é que eu fiquei sabendo que ele era um pai de santo. Até então eu não tinha ainda essa informação. Ele olhou para mim e disse: eu vou levar esse moleque comigo. Aí eu fui parar na Rua Visconde de Inhaúma, lá em Duque de Caxias, onde tinha a roça de candomblé de Joãozinho da Gomeia. Joãozinho da Gomeia era uma pessoa, nessa época, do qual diziam que não era realmente uma pessoa preparada. Diziam até que ele era coci, ou seja, que ele não tinha sido preparado por ninguém. Maledicência. Ele era, na verdade, o seu verdadeiro nome era João Alves Torres. Ele era filho de Jubiabá, que inclusive foi um dos personagens de Jorge Amado. Joãozinho da Gomeia era bailarino,
ele exibia o xirê dos orixás, a dança dos orixás, ele exibia nos cassinos, certo? Nos teatros do Rio de Janeiro, mas principalmente nos cassinos, sempre visitados por muitos estrangeiros, onde essa dança exótica fazia muito sucesso. E foi com ele, foi permanecendo na casa dele, que eu aprendi o candomblé. Saí de lá, inclusive, com um medo danado da Umbanda, porque eu permaneci quase 4 anos na casa de Joãozinho da Gomeia, morando literalmente dentro da tenda, compreende? Não sou eu. A tenda tinha um hall de mais de 80 pessoas que circulavam e boa parte delas residiam nesse endereço. Bom, lá dentro eu aprendi que não se deve, que a Umbanda não tem fundamento, que a Umbanda chama o Egum, que a Umbanda não deve ser frequentada, compreende? E uma porção de coisas mais negativas à Umbanda. Se falava pouco de Umbanda dentro da tenda, mas sempre que se fazia uma referência, era uma referência negativa. Eu, nessa altura, já estava morando em São Paulo, quando eu voltei para São Paulo. Eu tentei aqui montar uma tenda de candomblé, fracassei completamente. O bairro em que eu morava, que era o bairro do Cambuci, era um bairro muito machista, um bairro em que tinha muitos oriundos, muitos descendentes de italiano, compreende? Ninguém entendeu que a minha roupa de Xangô, compreende? Que é praticamente um tomara que caia, certo? Pudesse ser alguma coisa religiosa. O clima não era decididamente favorável para isso. Muito pelo contrário, com uma tradição religiosa muito antiga que trouxeram da Itália, certo? Todas as crianças, os adolescentes iam à missa regularmente. Quando eu voltei para São Paulo, depois de algum tempo, nós compramos um terreno em Guarulhos, na esquina das ruas Endres com a rua Olga, em Guarulhos. E lá construímos a nossa casinha. Eu passei a frequentar na Vila Augusta, eu passei a frequentar, onde meus primos moravam também, eu passei a frequentar ali um salão de barbeiros que servia também de sede de um clube de futebol, o Esporte Clube Bandeiras. Era uma distribuidora de bebidas de um senhor português de sobrenome Bandeiras. E lá eu fiz muita amizade com um rapaz, que era o nosso barbeiro. Um dia, conversando com ele, eu expliquei para ele que havia frequentado uma roça de candomblé. Contei alguns. A gente sempre tem as confissões para fazer entre os amigos. E, passado algum tempo, ele disse para mim que estava com um problema e que tinham recomendado a ele que procurasse por um pai de santo em Guarulhos, para ser mais exato, onde hoje é o cemitério de Picanço. Era um local que havia chácara de hortaliças, de verduras, compreende? Foi o meu primeiro contato com a Umbanda. Eu morrendo de medo da Umbanda, mas imaginando quando o convite me foi feito, vamos comigo a esse terreiro, eu imaginei tratasse de uma roça de candomblé, nunca de um terreiro de Umbanda. E foi uma experiência assim, muito forte. Eu fui a
a esse terreiro. Quando nós chegamos no local, era uma chácara, como eu disse há pouco, era uma chácara, quase todas as chácaras tinham um português na direção, compreende? Uma chácara de um português que vendia verduras. E eles tinham lá alguns empregados. Entre os empregados que ele tinha era uma família de negros, compreende? E eles realizavam algumas sessões, mas para fazer essa sessão não tinha um salão, não tinha um espaço, era aquele lugar, aquele coberto onde se guardavam engratados, essas coisas, compreende? Sem paredes, era só a cobertura que se faziam as reuniões. Bem, quando nós chegamos, havia ali alguns bancos improvisados em cima de caixotes e tal. Eu procurei me sentar bem atrás, certo? Porque não reconheci no local uma roça de candomblé. Não havia estrado, não haviam os atabaques, não estavam no lugar que eu poderia imaginar, compreende, certo? Aliás, havia um único atabaque, certo? E colocado à direita. Pelo contrário, havia um simulacro lá com imagens pequenas, compreende? Percebia-se que aquilo podia ser montado e desmontado, não era um local fixo para a realização dos trabalhos. Em dado momento, quando os trabalhos começaram, certo? Como começam os trabalhos de Umbanda, compreende, certo? A responsável pelo terreiro, uma senhora já em idade, devia ter aí seus 60, 70 anos de idade, compreende, certo? Incorporou uma entidade e isso me deixou bastante preocupado, apavorado. Eu já estava quase deixando o lugar, deixando o Otávio, meu companheiro, sozinho, compreende? Quando uma menina veio, me pegou pela mão e disse: aquele preto velho quer falar consigo. Eu olhava e não via preto velho nenhum, eu via a preta velha, não houve, certo? Eu via a preta, a senhora que era dona, compreende? E a menina afirmava estar incorporada com um preto velho. Levado pela mão da menina, eu fui conversar com essa senhora. Quando eu cheguei, a entidade que estava incorporada nessa senhora, certo? Olhou para mim, sorriu, apontou o dedo para mim e disse, uma linguagem que eles não usavam lá, né? Meu cavalo vai cufar. Em outras palavras, meu aparelho vai morrer, o meu médium vai morrer, compreende? E eu te trouxe aqui porque você é o meu próximo médium. Olha, gente, eu sou muito emotivo. Eu me emociono toda vez que eu lembro desses fatos. A verdade é que o Otávio foi me encontrar a mais ou menos 2 quadras, certo? Eu virei as costas, deixei o lugar na certeza de que nunca mais eu iria pisar num lugar que eu não conhecesse, compreende? Eu já entrei com medo no terreiro, disposto a nunca mais voltar lá, compreende? Foi o primeiro contato com a Umbanda. Passado mais ou menos uns 2, 3 meses, eu não posso precisar o tempo que passou. Um dia, eu sou filho único, estava eu, minha mãe e meu pai sentado à mesa do jantar, mesa para jantar, certo? Quando eu fui incorporar, tive uma incorporação involuntária. E a entidade que se manifestou disse para os meus pais, compreende, certo? Que ela teria vindo para ocupar o meu corpo, certo? Que ela me utilizaria e que não tivessem medo, nada. Meu pai ficou imediatamente revoltado. Papai era um incrédulo, não acreditava absolutamente em nada, compreende? Certo? Mamãe, muito mais compreensiva, procurou entender o que a entidade dizia, compreende? Passado o transe mediúnico, certo? Eu fiquei muito preocupado, porque sinceramente, não tenho lembrança de nada do que se passou, só do que meus pais me contaram. Passado algum tempo, aí,
4, 5 dias, eu fui à procura do Otávio e nós voltamos ao local, mas voltamos de dia, não em dia de trabalho, certo? Eu queria saber o que tinha acontecido com aquela senhora. Aí fui à procura do local, do chacareiro, e ele me disse que uma porção de impropérios, compreende? Disse que a velha morreu, certo? E eu mandei aqueles vagabundos todos fora daqui. Deve ter havido alguma divergência, compreende? Mas ele me disse que realmente a pessoa que incorporava a entidade, certo, havia falecido. Então, esse foi o meu debut com a Umbanda, foi o meu primeiro contato com a Umbanda. Ter conversado com uma entidade que disse que voltaria, que o seu cavalo iria falecer muito cedo e que eu seria o seu próximo médico. Eu tive um amigo cujo nome artístico era Eide Córdoba. Ele era um cômico, um humorista que imitava o Cantinflas, que era uma figura que estava em grande evidência na época. E esse rapaz, o pai dele, dava consultas, receitava medicação homeopática, compreende? Tinha uma espécie de consultório de homeopatia e um terreiro de Umbanda. Então, frequentei algumas vezes o terreiro do pai dele, compreende? Tendo, assim, um ligeiro conhecimento da Umbanda. Nada como quando eu havia estado na roça de Candomblé. Lá foi todos os dias a gente participando de todas as atividades, certo? Então, a minha primeira experiência com a Umbanda foi essa, mas eu não, em momento algum eu tinha pensado em me fixar na Umbanda ou mesmo em levar à frente a mensagem desse médium, compreende? Incorporava algumas vezes, compreende? Ainda muito inseguro do que estava fazendo. Esses foram meus primeiros passos dentro da Umbanda. Eu ignorava uma porção de coisas que só vieram a se esclarecer muito depois. Nós havíamos organizado a frequência que nós tivemos aqui dentro do santuário. O santuário ainda era a Pedreira Montanhão. Nossa frequência, como eu sou filho de Xangô, eu precisava de um lugar onde houvesse pedras, certo? Para entregar os meus amalás de Xangô e tudo mais. E quando nós começamos a frequentar aqui, às vezes acontecia, veja bem, cada 2 meses, cada mês e meio, nós encontrávamos, às vezes, a última vez que nós estivemos aqui, estão lembrados? Aquele grupo estava aqui, certo? Nós, eu e um grupo muito pequeno, 10, 12 pessoas no máximo, compreende? Nós percutíamos os nossos atabaques com varas, eles percutiam com as mãos. Nós usávamos as roupas do candomblé, eles usavam roupa branca, compreende? E a gente percebia que havia uma certa animosidade no ar, eles nos olhavam assim de uma forma estranha, compreende? Um dia eu resolvi quebrar esse gelo. Nessa altura já tinha dado uma melhorada de vida. Eu joguei em cima do capô do carro uma toalha de mesa e as pessoas que passavam, eu convidava, vem cá, vem fazer uma boquinha, vamos conversar, compreende? Olha, o que vocês fazem? Não, nós fazemos Umbanda, certo? Nós fazemos candomblé, compreende? Vocês podiam me dar uma explicação? Por que dentro da Umbanda nós temos um altar católico, uma prática espírita e um ritual que é meio africano, meio indígena? Alguém pode me explicar o porquê disso? Nenhuma resposta. Há quanto tempo você está na Umbanda?
há 10 anos, 15 anos, 2 anos, na maior parte das vezes, 1, 2 anos, era certo. Eu me dirigia muito aos mais velhos na esperança de encontrar alguém que tivesse mais tempo de Umbanda. Mas nessa época, já aí por volta de 69, 70, tudo que a gente conseguiu encontrar era um retrocesso. Um dia eu tomei uma atitude. Eu propus ao pessoal o seguinte: nos encontramos várias vezes, compreende? Nem sempre o mesmo grupo, sempre com grupos diferentes, compreende? Certo? Eu propus a eles o seguinte: olha, eu ofereço a minha casa, venham tomar um café comigo. Naquela época a gente podia receber uma visita com café, leite, bolo, compreende? Hoje tem que ter bom uísque, senão ninguém comparece. Eu convidei o pessoal, ofereci a minha casa e disse para eles o seguinte, que se eles não queriam, que a gente iria se encontrar, eu não iria tocar tabaques, não ia colocar roupa de santo, eles não precisavam vir de branco, nós iríamos conversar. Eles me perguntariam o que quisessem saber, certo? Principalmente do candomblé de Angola, que era a minha casa de origem, certo? E eu explicaria, eu gostaria que eles me ensinassem um pouco mais sobre Umbanda, compreende? Como eu aprendi que Umbanda não tem fundamento, a pergunta era: de onde veio a Umbanda? Qual é a tenda mais antiga? E comigo eu tinha, se eu encontrasse quem fez o primeiro, ele ia ter que explicar o porquê disso tudo, compreende? Então, a briga era por causa disso. Ao cabo de algumas reuniões em casa, eu me lembro que foi o seu Oswaldo, Dona Jandira, que tinha um terreiro aqui na rua Guapeí, em Santo André. Então, na próxima reunião será no meu terreiro. Então, nos deslocamos da minha casa para o terreiro, certo? O clima sempre um clima assim de festinha, sempre tinha alguma coisa mais, compreende? Quando terminou a reunião desse dia, nós passamos já para fazer o outro encontro, seria no terreiro de Dona Natália, Mamãe Oxum e Abalu aí em São Caetano. Assim nós começamos a nos tornar num grupo itinerante e cada visita acrescentava alguém mais, o grupo foi crescendo. Um dia uma das pessoas que começaram a frequentar o terreiro, que tomou inclusive o conhecimento, nessa época eu havia feito uma proposta a Dom Benedito de Carvalho. Eu fazia jornalismo na rádio, porque eu me fiquei tanto tempo em tratamento por causa da coluna que eu acabei aprendendo técnica radiológica, posteriormente me formei nessa área. E como eu acabei acumulando vários empregos em raio-x, a lei só permite que você trabalhe 4 horas. Mas eu queria sair, eu queria melhorar de vida, compreende? Acabei me excedendo e acabei com uma leucopenia, não podia exercer tanta atividade assim. Então, para compensar o magro orçamento que a gente tinha, eu fui trabalhar como locutor na Rádio Cacique de São Caetano do Sul. Fiz um acordo. A Rádio Cacique era de propriedade da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Mas eles acabaram me concedendo, fizemos um acordo. Eu faria a programação de radiojornalismo, a programação do meio-dia da rádio, e eles me dariam, e faria a programação noturna do sábado, a programação noturna da rádio, desde que eles me dessem uma janela, me dessem um espaço onde eu pudesse colocar uma programação umbandista. E assim foi o que aconteceu, acabei levando ao ar o programa. Aí, então, com o programa na mão, eu comecei a avisar no programa quando nós tínhamos as nossas reuniões. Assim, pessoas que não eram vinculadas ao terreiro, mas tinham interesse em se aproximar. Um dia, uma dessas pessoas disse para mim: escuta, está na hora de nós darmos um nome para isto. Um nome para essas reuniões que nós fazíamos, né? Vamos chamar a isso de Núcleo de Estudos da Doutrina Umbandista. O nome foi colocado à disposição do pessoal e todos aprovaram, compreende? Foi uma coisa muito boa que aconteceu. Certo?
Eu não sabia quem tinha dado a sugestão. Fiquei surpreso quando ele se identificou. Seu nome é Laurindo Diana, é vivo até hoje, graças ao bom Deus, compreende? Seu nome é Laurindo Diana, ele era professor de metalurgia da Universidade Mackenzie. Certo? Uma coisa que surpreendeu a todos nós. A Umbanda, naquela época, ainda era religião de pobre e de preto. Era como se tratava pejorativamente a Umbanda, compreende, certo? De repente, nós temos um professor da Universidade Mackenzie fazendo parte do nosso grupo. Ele foi uma pessoa muito especial, muito importante, porque nos ajudou nesse momento, compreende, a organizar. Bem, esse grupo logo evoluiu para a maior dificuldade de todos nós, mediunidade. O fenômeno da incorporação e o desenvolvimento mediúnico. Havia muita tolice. Para você poder tocar um terreiro de Umbanda, você tem que fazer cabeça, mas cabeça só se faz no candomblé. Essas expressões, compreende? E foi quando nasceu o interesse foi o primeiro curso que nós fizemos. Mas o contato com as pessoas que nós passamos a ter, o rádio e tal, nos levou a um outro problema, um problema muito mais sério, compreende? Nós, de repente, descobrimos o seguinte: como é que nasce um terreiro de Umbanda? O terreiro de Umbanda, na grande maioria das vezes, nasceria da seguinte forma. A pessoa começa a frequentar um terreiro porque tem um problema que o médico não resolveu, o amigo do peito não deu jeito, o pastor não resolveu, a família não quer mais nem ouvir falar, em desespero de causa, olha, você vai procurar o pai isso, a mãe aquilo. Quase sempre a mãe, o elemento feminino aí determinante, compreende? Quase todo o terreiro era conduzido por uma senhora. Ela vai endireitar a sua vida torta, compreende? Então a pessoa começa a frequentar o terreiro porque tem um problema. Em dado momento, a entidade põe o dedo no umbigo dele e diz: o problema é que você é médium e precisa desenvolver, compreende? Então, no começo, como ele é uma figura estranha, o terreiro, todo mundo sabe mais do que ele começa a frequentar o terreiro, né? Todo mundo o ensina, bate cabeça, faça isso, faça aquilo, mesmo sem saber o porquê ele obedece. Só que a convivência dentro do terreiro, a proximidade com outros espíritos irmãos, se realmente ele for médium, mais cedo ou mais tarde, essa mediunidade evolui e ele consegue incorporar uma entidade. Se realmente ele for uma pessoa correta, essa entidade vai começar a fazer alguns prodígios, a cura de uma pessoa, o auxílio a outra pessoa, compreende? Paralelamente a isso, ele começa a ser mais procurado dentro do terreiro. E aí, quase que invariavelmente, nasce uma coisa muito negativa dentro da Umbanda. O medo, a dor de cotovelo, o receio da sombra. Começam as informações de cima para baixo. Bom, daqui para frente, quem não pode escolher o guia. Quem escolhe quem vai consultar com quem é o guia-chefe. Não sei se você já viu isso alguma vez. Começam a cercear a figura dessa pessoa dentro do terreiro, compreende? Então, esse terreiro, essa pessoa mais cedo ou mais tarde se aborrece, sai do terreiro, ele vai pegar a imagem que é representativa da entidade que ele põe embaixo do braço, sai pisando duro e acha que resolveu o problema. Não. Aí é que o problema começa. Por que eu digo isso? Porque alguém que estava melhorando de vida, estava resolvendo os seus problemas ou estava curando, ele vai bater mais cedo ou mais tarde no terreiro à procura desse médium e não vai encontrar esse médium. Aí fica a pergunta, mas eu estava me tratando com ele, as coisas estavam começando a melhorar, e agora o que é que eu faço? Compreende? Mas há sempre alguém dentro do terreiro que sabe onde esse médium mora, compreende? E acaba informando: olha, você vai encontrar ele em tal lugar, ele não vem aqui mais, houve uma divergência e tal. Então, quando o indivíduo está em sua casa, certo de que venceu
alguém bate na porta, né? Vai atender, é justamente o consulente. Olha, agora que a sua entidade estava consertando a minha vida torta, certo? Você saiu do terreiro, como é que eu faço? Então, só para resolver esse problema, só para atender essa pessoa, nós tiramos o carro da garagem, ou tira-se a mesinha do centro da sala, compreende? Para chamar a entidade. Mas já que a entidade está em terra, tem sempre alguém da família que deseja dar mais uma palavrinha, certo? Outra coisa, tem que dar prosseguimento ao trabalho, então tem que marcar uma segunda data, compreende? E quando nós menos esperamos, nós estamos nos reunindo 15, 20 pessoas com regularidade. Nasce um terreiro de Umbanda de uma pessoa que nem sequer chegou a ser completamente preparado como médium. Então, para nós e para o nosso núcleo que evoluiu para o primeiro curso, nasceu uma necessidade, certo? De dar uma preparação adequada para cada um. Há vários ritos de passagem para que um médium esteja perfeitamente qualificado. E isso é uma coisa que nós trazemos do candomblé brasileiro, compreende? Até porque essa forma não existe na África. Isso só existe aqui, com diferentes orixás, compreende? Então nasceu aí a ideia de se fazer um curso para trazer esse tipo de esclarecimento para todo umbandista, compreende? E dar uma preparação mais adequada a quem quisesse conduzir um terreiro de Umbanda. Só que eu não sei de onde veio Umbanda, eu não sei como se formou o altar umbandista, compreende? Mas o rádio deu um pouco mais de popularidade. Logo depois começamos a levar a convite da Xenia Bir, da TV Bandeirantes, quando as emissoras de rádio começaram a se transformar também em emissoras de televisão, compreende? E o fato também de passar a pertencer, a partir ao superior órgão de Umbanda do Estado de São Paulo, já tinha dado para a gente um conhecimento com outros núcleos umbandistas, né? Assim, um belo dia eu recebo uma revista do Rio de Janeiro, uma revista que havia sido editada pelo Átila Nunes Júnior. Eu tive a oportunidade de conhecer o pai do Átila Nunes quando das minhas andanças pelo Rio. O filho, eu recebi uma revista e a revista trazia na capa, primeiro número da revista, exclusivo, Eu Fundei a Umbanda. Meu Deus do céu, o título era tão gritante que eu achei que talvez não fosse como estava na capa, talvez aquilo não fosse autêntico, não fosse verdadeiro, né? Mate Silva diz que a Umbanda tem 4.000 anos. Vocês já imaginaram o faraó incorporando o preto velho, gente? Não bate. Nada coincidia aqui, compreende? Essa transposição para um período tão antigo. A Umbanda tem o seu berço no período colonial brasileiro, certo? A Umbanda tem o seu berço no seio da senzala. Essa é que é a grande verdade, compreende? Tudo que nós fazemos em torno da Umbanda nos leva de volta a esse período. Havia apenas uma troca de ideias, certo? O destino foi levando a gente nesse sentido, compreende? Bem, um dia, com essa revista na mão, eu achei muito curioso e nasceu aqui a vontade de ver isso tudo de perto. Nessa altura eu tinha alguns outros interesses no Rio de Janeiro e cada 35, 40 dias eu passava 1, 2 dias no Rio de Janeiro resolvendo meus negócios e trazendo algumas mercadorias. Eu levei muita coisa daqui para o Rio e trouxe muita coisa do Rio para cá. E um dia eu fui para retirar uma mercadoria, eu estava no bairro de Santíssimo, lá no Rio de Janeiro, e a mercadoria não estava pronta. Então só ficaria pronta no dia seguinte. Então eu tinha um dia inteiro no Rio para não fazer nada. Foi quando eu me voltei para minha senhora e disse, é hoje. Ela disse, é hoje o quê? É hoje que nós vamos esclarecer essa história. Se esse tal de Zélio existe, certo? E se é fato o que ele disse, compreende?
A revista mostrava a figura de uma pessoa bem idosa, compreende? E eu tinha informação que o terreiro dele era num lugarejo chamado Cachoeiras do Macacu, no Rio de Janeiro. Então, nesse dia, nós atravessamos a ponte Rio-Niterói, que tinha sido inaugurada há não muito tempo, compreende? De Niterói eu fui para Itaboraí, e de Itaboraí subimos a serra em direção a Cachoeiras do Macacu. Quando nós chegamos lá, a Cachoeira de Macacu, naquela época, era quase o jogo da velha, 3 ruas assim, 3 ruas assim. Se não prestasse atenção, passava direto, compreende? E eu comecei a perguntar para as pessoas que eu conseguia encontrar. Os poucos bares que havia, naquela data, estava acontecendo um jogo do Mundialito. É um campeonato internacional de futebol que acontecia entre 2 campeonatos mundiais, compreende? E o carioca dificilmente me dava resposta. Estava todo mundo com os olhos presos na telinha, o televisor ainda ficava no alto, compreende? Certo? Pergunta daqui, pergunta dali, pouca gente, ninguém me dava uma informação. Até que eu acabei encontrando, no meio de um quarteirão, num lugarzinho que estava escrito Fábrica de Pães, compreende? Que era mais ou menos do tamanho da metade da minha sala, certo? Um balcão de madeira rústica, ao lado do balcão havia uns 5 sacos de farinha, certo? Em cima dos 5 sacos tinha uma pessoa sentada e atrás do balcão o dono do estabelecimento. Me dirigi a ele perguntando se ele sabia, se ele conhecia essa pessoa de nome Zélio de Moraes, compreende? Veja bem, antes disso, eu tinha me valido de outros expedientes. Primeiro, quando você procura um velho, você vai aonde? Na igreja ou na farmácia? Ou ele está virando as contas do rosário, encomendando a passagem para o outro lado? Ora, não tem velho que não precise de remédio, gente. Certo? Na farmácia local tinha um garoto de 14, 15 anos, quando eu perguntei pelo farmacêutico, ele disse que ele foi para Niterói comprar remédio. Certo? Na igreja, o padre sabia quem era seu Zélio, até porque a família fazia parte da igreja, compreende, certo? Mas talvez desconfiando dos meus objetivos, compreende, certo? Me disse que não conhecia. Finalmente foi na Fábrica de Pães, compreende, que eu encontrei uma pessoa que disse-me que conhecia o Zélio de Moraes. Zélio de Moraes eu conheço. Zélio de Moraes tem um bar em Boca do Mato. Não, o senhor deve ter equivocado. Com certeza se trata de um homônimo, de outra pessoa. Não, eu tenho certeza, o Zélio de Moraes está em... Diante da insistência dele, o senhor nos acompanharia até. Me disseram que era aqui em Cachoeira. Não, Boca do Mato é em Cachoeiras. Na verdade, é um bairro, certo? Voltamos para a rodovia, trafegamos mais ou menos 1 quilômetro, logo ele me disse para sair à direita, e eu estranhei que o caminho todinho era feito com material ferroviário, várias pontes, o rio desce serpenteando, até que nós chegamos ao local por ele indicado. Né? E aí ficou esclarecido o mistério. O lugar onde passava a via férrea, bem em frente à estação ferroviária de Cachoeiras de Macacu. Ele me aponta não deve ter mais que 30, 40 casas no lugar. Ele me aponta um lugar, um prédio antigo, desses de 3 portas, mas portas de madeira, bem antigas, compreende? Que seria um estabelecimento comercial, tudo fechado. Em seguida, ele entra por uma travessinha e me mostra o lugar onde era a casa do seu Zélio de Moraes, compreende? Vamos lá, batemos palma, nada. Bate palma, nada. Do outro lado da rua, numa casa também bem antiga, essas janelas de madeira bem altas, abre a janela e uma senhora pergunta, os senhores procuram? Aí eu me dirigi a ela e disse, olha, eu estou à procura de uma pessoa de nome Zélio de Moraes, um senhor, certo? Esse morador da cidade me disse que é nesta casa, mas ninguém atende. Ela falou, seu Zélio está muito doente.
Bom, graças a Deus, o seu Zé ele existia, estava muito doente. Ele não está aqui, ele está na casa da filha. Na casa da filha, é aqui em Cachoeira? Não, é em Niterói. Para os senhores terem ideia, é mais ou menos como a gente ir daqui a Santos, de Santos a Peruíbe, para descobrir em Peruíbe que a pessoa que a gente está procurando está em Santos, compreende? Gente, eu fiquei muito surpreso. Naquela época, pouquíssima gente tinha telefone. Pouquíssimas pessoas tinham telefone. E a surpresa era maior ainda. Eu estou procurando um pai de santo que tem telefone. Quase todo pai de santo morava em condições muito simples, compreendem? Como é que... E de qualquer forma, voltamos para Niterói com o número do telefone. Chegando em Niterói, eu estacionei em frente a uma drogaria, na certeza de que a drogaria deveria ter telefone. Não havia telefone público, nada disso. O telefone ainda era aqueles de ebonite, desse tamanho, pesadão. Eu liguei da drogaria. Em tempo algum eu me identifiquei com quem quer que fosse. O único momento que eu apresentei uma credencial foi no momento de pedir para usar o telefone na drogaria. Eu apresentei a minha credencial da Rádio Cacique, compreende? Olha, eu estou fazendo um trabalho de reportagem, só permite que eu use o seu telefone. Na certeza de que não haveria negativa, certo? Mesmo assim, ninguém pegou a credencial para conferir nome e tal. Então, o que aconteceu, gente? Eu liguei da drogaria, certo? Quando atenderam do outro lado, primeiro uma voz de criança, logo depois uma senhora, eu disse, olha, eu venho de São Paulo, eu gostaria de entrevistar uma pessoa de nome Zélio de Moraes. Estive em Cachoeiras do Macacu, onde me afirmaram que ele residia, e lá uma vizinha me deu este número de telefone. A pergunta que eu faço é se essa pessoa se encontra presente e se essa pessoa pode me receber, uma vez que me disseram que ele estava muito doente, compreende? A senhora com quem eu falava não tampou o bocal do telefone. Então eu ouvi claramente quando ela disse, papai, tem uma pessoa de São Paulo que quer entrevistá-lo. O senhor pode receber? Eu ouvi com toda a clareza, com todas as letras, compreende? É o Ronaldo, minha filha. É o homem que vai tornar conhecido o meu trabalho. Diga que eu estava esperando por ele. Gente, eu não queria acreditar no que eu estava ouvindo. Ele não podia saber quem eu era. Meu nome não era popular naquela época. Ainda não havia Ronaldinhos, Ronaldões da vida que compreende. Era um nome muito... Ele disse o meu nome, disse que estava me esperando. E o que é mais importante, que eu iria tornar conhecido o trabalho dele. Bem, deram-me o endereço, outra surpresa, né? Avenida Almirante Ari Parreiras, 10º andar. Meu Deus do céu, eu estou procurando um pai de santo que tem telefone, está no 10º andar, compreende? Peguei meu carro, parei o primeiro táxi que passou, dei o endereço para o motorista, eu estava confuso, embora conhecesse bem Niterói. Bairro do Icaraí, você vai na frente que eu te acompanho com o meu carro. Quando nós chegamos no local, tomei o elevador. Assim que nós descemos, ainda errei a porta. Fui na porta, que seria a porta dos fundos do apartamento, é no mesmo corredor. A menina que havia atendido o primeiro telefone, uma mocinha. A dona Zilmeia já está esperando o senhor, né? Voltei para onde ela indicou. Dona Zilmeia já estava abrindo a porta. Aí ela disse para mim, assim que abriu a porta, seu Ronaldo? Falei, perfeitamente.
Papai estava esperando pelo senhor. Apresentei rapidamente a minha senhora, Norminha, e nós entramos na sala. A sala era uma sala em L. Mas apesar de nós estarmos no 10º andar e da sala sem ele, era um apartamento muito modesto, não havia nenhum luxo, compreende? Certo. Havia um armário, logo depois do armário havia um aquário, certo? E para cá do aquário, um sofá bem baixinho, compreende? Onde se encontrava o seu Zélio de Moraes. A minha surpresa foi maior ainda, porque o seu Zélio de Moraes, a primeira vez que eu olhei para ele, eu fiquei impressionado. Ele lembrava muito, mas muito mesmo, compreende? O médium mais famoso do Brasil, o próprio Chico Xavier. Eu estava atônito, gente. Ele olhou para mim, sorriu, eu me dirigi para ele, e como a gente aprende a ter um respeito muito grande pelas pessoas idosas no candomblé, eu fui lhe pedir a bênção. Não fez o dubalê como faria com o babalaú de candomblé, mas já havia aprendido essas práticas umbandistas, compreende? Para isso eu precisei tocar o joelho esquerdo no chão para poder me abaixar, compreende? Peguei a mão direita dele, beijei, levei a minha testa, e as tuas mãos abençoadas me tragam o esclarecimento, compreende? Ele olhou para mim, sorriu, pôs a mão esquerda na minha cabeça enquanto eu ainda estava literalmente ajoelhado. Disse para mim: eu sei por que é que você veio. Você deseja saber por que é que dentro da Umbanda nós temos um altar católico, uma prática espírita e um ritual. Um ritual que é um pouco africano, um pouco indígena. Me perdoe, gente. Eu não consigo lembrar desses fatos sem me emocionar. Eu tinha uma série de atividades, inclusive economicamente eu estava progredindo, compreende? Eu deixei tudo a partir desse momento, claro, não foi de imediato, mas quando a gente volta e repensa tudo o que aconteceu, eu deixei tudo de lado para fazer exatamente o que ele disse que eu faria. Não era preciso que eu fizesse perguntas. Com ele do meu lado, certo? Ele contou para mim: você quer saber como tudo isso começou? Isto aqui começou comigo, certo? Era o ano de 1908. Eu vinha sendo acometido de incorporações involuntárias, compreende? Que se chamavam de ataques. Inclusive ele brincou comigo. Ele falou: você se lembra que eram ataques? Eu disse para ele: pai, em 1908 meu pai não namorava minha mãe. Ele tinha incorporações involuntárias. Ora ele era um felino lépido, uma pessoa. Ora era um velho. E segundo ele me informou, como nasceu a primeira tenda de Umbanda? A família era ligada à Marinha, aliás, quase todo mundo que morava em Niterói tinha alguma coisa a ver com o mar, compreende? Tudo aquilo, tudo em torno da Baía da Guanabara, ela tem alguma coisa a ver com o mar. Ele conta que um dia, um subordinado do pai dele, certo, vendo o Zélio numa desses ataques, dessas incorporações involuntárias, disse: isso é coisa do espírito. Isso é coisa do espírito. Fala com o Zé de Souza,
que era um outro subordinado do pai do seu Zé, que ele frequenta a Federação Kardecista, que tinha sido inaugurada há pouco em Niterói, certo? E num dia 15 de novembro do ano de 1908, de manhã teria havido desfiles militar, compreende? E à tarde a Federação Kardecista marcou uma sessão, certo? Era feriado, marcou uma sessão. Zélio de Moraes foi conduzido pelo pai dele a essa sessão porque queria esclarecer o que estava acontecendo com o filho, compreende? E quando lá chegou, certo, o seu Zélio de Moraes, o garoto Zélio de Moraes, o adolescente Zélio de Moraes, compreende, foi tomado por uma entidade, compreende? A entidade, ao se aproximar da mesa, teria dito: está faltando uma flor nessa mesa. Está faltando uma flor nessa mesa. Embora tivesse sido alertado para que não se ausentasse, ele deixou a mesa, foi até o jardim, colheu uma flor que colocou na mesa, compreende? Nesse instante, uma das pessoas presentes, que era médium vidente, disse: quem é você que ocupa o corpo desse jovem? E a entidade respondeu: eu sou apenas um caboclo brasileiro. Um caboclo, eu vejo em você restos de trajes clericais. E a entidade lhe disse: fui frade, meu nome era Gabriel Malagrida, e fui eu quem previu o terremoto em Lisboa de 1755. Mas na minha última existência física, Deus me deu o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro. Um caboclo. E aqui venho para trazer a Umbanda, uma religião que haverá de perdurar até o final do século, e harmonizar as famílias brasileiras, porque graves acontecimentos estão por vir. Quais acontecimentos? As mulheres perdem a honra e a vergonha. Os homens se tornarão afeminados. E o vil metal será capaz de cobrar o caráter das pessoas. Uma vaga de sangue vai varrer a Europa. E quando essa vaga mal tiver refluído, como consequência da primeira vaga, uma outra de proporção 1000 vezes maior vai atingir o mundo todo. E o homem terá consciência de que cometeu a pior das iniquidades. Nós estávamos no ano de 1908. O caráter que as pessoas tinham naquela época, os valores eram totalmente diferentes dos dias de hoje. A alteração no campo material, moral da humanidade, os senhores estão assistindo. O vil metal será capaz de comprar o caráter de uma pessoa. Não é preciso que eu cite exemplos, vocês estão vendo o que nós estamos vivendo. Mas o mais importante, uma vaga de sangue vai varrer a Europa. Nós estávamos no dia 15 de novembro de 1908. Zélio de Moraes previu, em 1908, a Primeira Guerra Mundial. A vaga de sangue que varreu a Europa. Disse mais que, como consequência dessa, uma outra de proporção 1000 vezes maior iria atingir o mundo todo. A Segunda Guerra Mundial envolveu a Europa, a América, a África, literalmente envolveu o mundo todo. A Segunda Guerra Mundial. Um único engenho bélico será capaz de matar não dezenas ou centenas, mas milhares e milhares de pessoas. Quem poderia imaginar naquela época as bombas atômicas que caíram sobre Hiroshima e Nagasaki? Era inimaginável.
Para que os senhores se situem no tempo, lembre-se que apenas 2 anos antes desse acontecimento, o Santos Dumont tirou, pela primeira vez na história, certo? Tirou o mais pesado que o ar do solo. Santos Dumont fez voar em Paris o 14 bis, em 1906, e as coisas caminhavam muito devagar naquela época. Zélio de Moraes foi capaz de prever a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as 2 bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, compreende? E a grande alteração vivida pela sociedade. Eu tinha o direito de duvidar desse homem. É por isso, gente, por causa de uma entidade que se identificou comigo lá no passado e que, graças a Deus, está comigo até hoje, compreende? E é pelo fato de ter encontrado alguém como Zélio de Moraes, compreende? E nós fazemos tudo o que nós fazemos. O Santuário da Umbanda, a divulgação desse conhecimento, mais recentemente a Carta Magna, que foi preparada por outros irmãos. Nós faburilamos a Carta Magna com a ajuda de todas as organizações federativas mais importantes do estado de São Paulo. Gente, eu já passei dos 80 anos. Daqui para frente eu tenho muito mais retrovisor do que para-brisa, gente. Mas essa é a mensagem que eu deixo para vocês, gente. A Umbanda é paz e amor. Seguindo os conhecimentos de Zélio de Moraes, nós conseguimos estabelecer o porquê de determinados ritos, como as coisas aconteceram, compreende? E é isso que nós procuramos plantar no coração de quem tem a espiritualidade como princípio de vida.